Paz de Cristo, meus irmãos. Se coloca de pé, vamos orar para dar início ao nosso culto. Cumprimenta essa pessoa do seu lado aí, fala para ele, libera uma palavra, cumprimenta, aí, que bom que você veio. Hoje é a noite da tua vitória, libera uma palavra profética, amém? Isso, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te louvamos, bendizemos e glorificamos o teu nome. Nós te agradecemos por tudo quanto o Senhor tem feito sobre as nossas vidas. Gratidão em nosso coração por conseguir estar na tua casa. O que nós queremos te pedir, que nos ajude a aqui te entregar o perfeito louvor. O que nós queremos te pedir, que as preocupações agora nós passamos para os teus cuidados. Tudo aquilo que tem trazido inquietação à nossa alma, nós agora pedimos que colocamos sobre as suas mãos. Porque nós sabemos que Tu és um Deus de provisão, Tu és um Deus que vê a necessidade do seu povo, então vem de encontro à nossa necessidade, abençoa o Teu povo, abençoa os pedidos que são feitos nessa taça, aquilo que Teus filhos têm colocado diante de Ti. Pai, em nome de Jesus, toma o primeiro lugar neste culto, faz o que Te apraz, são as bênçãos que nós Te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus, amém. As palmas louvando ao Senhor. A paz do Senhor é Devec Taquara. Será que você pode fechar seus olhos nesse momento? Feche seus olhos e diga assim comigo: eu estou guardado pelo Jeová Jirê, o Deus que não perde batalhas. A sua casa está guardada, a sua família está blindada, guardada pelo Jeová Jirê. Nós cremos em Ti, nós cremos em Ti. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho. Eu estou guardado no esconderijo, e não estou sozinho, Tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca, diga seu nome é Jeová. Irás prover de novo, eu creio em Ti. Haja o que houver e venha o que vier, irás prover de novo, eu creio em Ti. Eu não vivo do que vejo, eu vivo do que creio. Só aquele que crê no Senhor, levante suas mãos. Nós cremos, o fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo. Você não está sozinho, não estou sozinho. Eu estou guardado esconderijo, não estou sozinho, Tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca vê. Você que quer no Jeová Jirê, levante suas mãos e diga: seu nome é Jeová Jirê, irás prover de novo, eu creio em Ti. E haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Nós cremos em Ti, Senhor.
irás prover de novo. Eu creio em ti. Nós cremos em ti. Nós cremos na sua fidelidade. Nós cremos no seu amor. Nós cremos na sua bondade. Nós cremos no teu reino. Nós cremos que tu salvas. Nós cremos que tu libertas. Nós cremos no Deus que provê. Nada pode te parar. A tempestade, cante forte, vai. E o vento. Nós continuamos crendo. Nós continuamos. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha em ti, Senhor, em ti, Senhor. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé. Em ti, meu, a tempestade e o vento forte não vão nos paralisar. Nós continuamos crendo em ti. Em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Cante. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca. Creia nessa palavra. Seu nome é Jeová Jireh. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver e venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, eu vivo do que creio. Eu creio em ti. Ei, querido, de repente você entrou aqui nessa noite temeroso quanto a esse ano, temeroso ao quanto que vai acontecer na sua família, na sua casa, e como que será, tá difícil, eu não estou conseguindo nem sustentar em janeiro, como serão os outros 11 meses, o Senhor teu Deus, o Deus provedor nessa noite te diz: fique calmo, fique tranquilo, sou eu que cuido, sou eu que dou, sou eu que faço, sou eu que estou à frente. O Jeová Jireh, Ele continua provendo salvação para as famílias, provendo salvação para o Brasil. Nós cremos. A tempestade e o vento forte, nós continuamos crendo no Todo-Poderoso. Em ti, a tempestade e o vento não vão roubar a minha fé. Em ti, meu Deus, em ti, meu Deus, em ti, meu Deus. Nada pode roubar a nossa fé. Nós continuamos crendo. O Brasil está nas mãos do Senhor Jesus. O Brasil está nas mãos do Jeová Jireh. Nós cremos em ti. O Jeová Jireh, o Deus provedor. Se você está aqui nessa noite, se você está vivo, se você está de pé, é porque Jeová Jireh, Ele proveu o seu filho, Ele proveu o Cordeiro, e por isso nós somos salvos pelo sangue do Cordeiro.
Ele proveu salvação, e por isso nós louvamos. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto. Seu sangue derramou o peso do pecado, e Ele levou sobre si. Nós te louvamos. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte Ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre. Preste atenção nessa palavra. A terra estremeceu, sepulcro se abriu. Ó morte, cadê sua vitória? O nosso rei, Ele ressuscitou, e Ele vive, Ele vive, Ele vive, Ele vive. Para sempre exaltado, para sempre, para sempre. Para sempre Ele vive. Ressuscitou, ressuscitou. Para sempre. Para sempre Ele vive, para sempre, para sempre, para sempre. Quantos aqui foram alcançados por essa salvação? Quantos foram alcançados pela graça do Senhor? Você que foi alcançado pelo sangue do Cordeiro, se manifeste no seu lugar. Não espere uma letra de uma música, não espere uma palavra vinda do altar, mas espere pelo que morreu por você. E é por isso que para sempre, eternamente, nós cantamos aleluia. Cantamos Não cante de qualquer maneira, mas cante celebrando, por quê? Cantamos aleluia. Nós celebramos, por quê? Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos
aleluia, o Cordeiro venceu pra sempre. Pra sempre adorado é, pra sempre ressuscitou, porque Ele vive. Posso crer, existe um amanhã pro Brasil, porque Ele vive, Ele vive. Mas eu pensei, está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Você que crê no amanhã, diga, porque Ele vive. Creia, creia, mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos, do meu Jesus, que vivo está nas mãos, está nas mãos do meu Jesus, que vive está do meu Jesus. Muitos acreditam em um Deus crucificado, muitos acreditam em um Jesus preso na cruz, mas alguns voltaram à vida, mas só existe um que passaram-se mais de 2000 anos e permanece vivo. Só existe um que permanece vivo aqui. Só existe um que permanece vivo no teu coração. Só existe um digno de louvor. Só existe um digno de ser exaltado. E é nele que tem que estar as nossas vidas. Está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Glória a Deus, aleluia. Glória ao Senhor. Se é para Jesus, pode ser mais forte. Pode ser com um brado de alegria, de louvor, de adoração, com glória, com aleluia. Jesus está presente, amado. Ele tem contemplado o seu coração. E o salmista falou: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Então descansa no Senhor, confia nele,
Ele sabe das suas aflições, das suas adversidades, e Ele vai te dar a vitória que você precisa, porque Ele é o seu Deus, Ele é o seu Senhor, e Ele te ama em nome de Jesus. Dá mais uma forte salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus. Antes de você sentar, você vai virar para essa pessoa linda que está do seu lado, próxima de você, e vai dizer para ela assim, ó: Ele vive, creia. Senta glorificando o nome de Jesus. Glória a Deus, Deus é lindo. Você pode até ter pensado assim, será que eu devo ir lá hoje mesmo? Eu não vou precisar nem responder para você, né? Eu acho que Jesus já tocou muito nos nossos corações aqui, e Ele continuará falando. Eu só queria que você se desligasse de todas as coisas externas, e abrisse seu coração e sua mente essa noite, e deixasse que o Espírito Santo falasse ao seu coração. Ele vai trazer a resposta que você precisa, o milagre que você necessita, e a solução para aquilo que você tem buscado. Você crê nisso? Dá um glória a Deus aí. Glória a Deus. Então não perca a oportunidade. Pode abrir, rasgar seu coração, abra sua boca, glorifique, dê vontade, fale. Exalte ao Senhor, porque aqui é o lugar que temos para poder exaltar e glorificar o nome daquele que nos criou e nos salvou. Nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, para a sua graça, para o seu amor. Amém? Estamos no culto da... Eu digo que o primeiro é sempre um ensaio para o inferno ouvir, entendeu? Agora a gente vai à vera mesmo, como diz o carioca, para o inferno ouvir com força mesmo. Estamos no culto da vitória! Nós somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. E eu louvo a Deus pela sua vida. Você é um vitorioso. Hoje, nesse dia tão atípico para nós cariocas, né? Começamos com um solzinho tão bom, de repente o tempo mudou. Mas Ele não muda. Ele continua o mesmo, está aqui essa noite para me abençoar, para te abençoar, abençoar a sua casa, a sua família e trazer a vitória que você veio buscar. Creia nisso. E esse culto da vitória é um culto de campanha, onde nós colocamos para o Senhor algo que é impossível, algo que talvez já tentamos até resolver com as nossas forças. Já buscamos até alguém que às vezes a gente conhece, que poderia nos ajudar e poderia solucionar o problema que temos, e esse problema não foi resolvido. Porque esse problema, essa adversidade, essa fase que estamos passando, nós precisamos daquele que é dono do milagre, que é o dono da resposta, aquele que pode todas as coisas, que para Ele não há nada impossível. Então nós colocamos diante do Senhor, durante 7 quartas-feiras consecutivas, o nosso propósito, aquilo que tem nos afligido, aquilo que tem nos incomodado, aquilo que só Deus pode resolver. E quando fazemos esse compromisso com Ele, tenha certeza que Ele vai agir em seu favor. Porque Ele é um Deus que age, Ele é um Deus que faz, Ele é um Deus que realiza. E quando nos colocamos à disposição, nos estamos comprometidos com Ele, Ele age e vem em nosso favor. E eu queria pedir a você que já está da 2ª à 7ª semana que se colocasse de pé. É um culto de campanha, onde já temos guerreiros aqui, que têm batalhado. O ano de 2023 começou, um ciclo novo, um tempo novo, e um tempo de clamarmos a Deus, de continuarmos, perseverarmos na busca do Senhor. A palavra do Senhor diz que aquele que busca, encontra. Aquele que pede, recebe. Aquele que bate, a porta se abre. Mas é interessante que só vai acontecer essas coisas na nossa vida quando nos colocamos à disposição. Quando tomamos uma atitude em direção à porta abrir, ao milagre acontecer, à vitória chegar. E qual é essa forma? É quando fazemos uma campanha, quando nos levantamos e nos colocamos diante do Senhor, um compromisso com o Senhor, e Ele vem e fala ao nosso coração. E eu queria convidar você que está passando por uma situação complicada, ou conhece alguém que precisa do amor de Cristo, que você se colocasse de pé e começasse uma campanha, por você, por sua família, por uma porta de emprego, por uma questão de uma enfermidade, por uma cura, que você se colocasse de pé num compromisso com o Senhor,
de estar aqui 7 quartas-feiras consecutivas. E eu tenho certeza que o Senhor vai falar ao seu coração e trazer a vitória, o milagre e a resposta que você busca. Tá? Aqueles que estão sentados, ergam suas mãos assim para quem está perto de você, quem já está fazendo a campanha. Clame ao Senhor pela vitória do seu irmão. E você que está em campanha, estenda a mão assim, porque é para receber a vitória do Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, te louvamos, Senhor, essa noite, porque cremos no milagre, cremos que o Senhor pode todas as coisas, que não há impossível para ti, Jesus. Então estamos aqui diante do teu altar, na tua casa, casa de oração, buscando, batendo, pedindo, Senhor. Faz o milagre, ó Pai. Realiza, Deus, aquilo que não podemos realizar. Faz o que não podemos fazer e nos ajuda, Senhor, nas nossas adversidades. Sim, Senhor, nós colocamos de Ti, porque confiamos em Ti, porque cremos que o Senhor é todo poderoso e pode todas as coisas. Então, Senhor, ouve a nossa oração, ouve o nosso clamor e realiza o milagre que necessitamos e precisamos para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode dar uma forte salva de palmas ao Senhor? Glória a Deus. Pode sentar, louvando e bendizendo o nome do Senhor. Já está conosco aqui um grande amigo, pastor Ronald Gustavo, sua esposa Graciele. Vocês podiam ficar de pé? A igreja pode dar um forte aplauso ao Senhor pela vida do nosso pastor. Seja bem-vindo, sejam bem-vindos. Amo vocês. Daqui a pouco ele vai estar trazendo uma palavra de Deus para os nossos corações. E eu tenho certeza que, já com os louvores que nós entoamos, já com as orações que fizemos, você não vai sair daqui da mesma forma. E Deus tem algo maravilhoso ainda para fazer nas nossas vidas essa noite, através da sua palavra. Amém? Você crê nisso? Dá mais um glória a Deus aí. Não perde oportunidade, não. Perde a oportunidade da glória a Deus, não, porque a oportunidade é que nós temos que aproveitar. E a casa do Senhor é o lugar onde abrimos a nossa boca, onde rasgamos o nosso coração e falamos com Ele, porque Ele está presente no nosso meio. E nesse mesmo espírito de adoração, nós vamos louvar ao Senhor com os nossos dízimos e ofertas. E o Senhor tem colocado uma palavra no meu coração. Nosso pastor conclamou a gente, deu um livro para nós lermos esse mês, que é o livro de Provérbios. Eu não sei se você já começou a ler o livro de Provérbios, mas se não começou, começa, tá bom? Vai edificar a sua vida, vai edificar a sua casa, vai trazer respostas e conhecimento, soluções para aquilo que às vezes você imaginou que não poderia ter, mas a palavra do Senhor, como ela é viva, como ela é eficaz, como ela é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes e penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas, e ela é a única apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Mas sabe qual é o coração que ela discerne os pensamentos? É o nosso. É o nosso coração. Ela nos mostra a nossa realidade. E o Espírito Santo falou muito ao meu coração. Estava lendo hoje Provérbios 3, e diz assim, a partir do versículo 1, na minha versão aqui, a versão NTLH, diz assim: Filho, não esqueça os meus ensinamentos. Lembre sempre dos meus conselhos. Os meus ensinamentos lhe darão uma vida longa e cheia de sucesso. Não abandone a lealdade e a fidelidade. Guarda-as sempre bem gravadas no coração. Se você fizer isso, agradará tanto a Deus como os seres humanos. Confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. Lembre de Deus em tudo o que fizer, e Ele lhe mostrará um caminho certo. Não fique pensando que você é sábio. Tema ao Senhor e não faça nada que seja errado, pois isso será como um bom remédio para curar as suas feridas e aliviar os seus sentimentos. Adore a Deus, oferecendo-lhe o que a sua terra produz de melhor. Faça isso, e os seus depósitos ficarão cheios de cereais, e você terá tanto vinho, que não será capaz de armazenar. Amém? Você deve
conhecer essa palavra diferente. Mas é interessante que quando eu estava lendo esse texto, que veio à minha memória, veio algo assim que elucida mais, que me traz mais esclarecimentos. A palavra do Senhor diz que nós devemos dar as primícias, que os nossos celeiros se encherão e seremos fartos da bênção do Senhor. Na maioria das versões fala assim. Mas eu achei interessante essa versão e comecei a ler desde o início. Porque normalmente a gente pega só o versículo 9 e o 10 para ler isso. Para ler porque é uma palavra, é uma orientação de Deus para nós ofertarmos. Que nós oferecermos um sacrifício das primícias. Quando nós declaramos as primeiras coisas para o Senhor, é um sinal para Deus que nós reconhecemos que Ele é Senhor. Que tudo que temos, tudo que fazemos e tudo que realizamos vem da mão do Senhor. Mas é interessante que o escritor de Provérbios, o sábio Salomão, ele começa falando para guardarmos os ensinamentos e os mandamentos do Senhor. É o interessante que quando ele fala sobre lealdade e fidelidade, às vezes nós confundimos as duas palavras. Lealdade a gente acha que também é fidelidade, não. Fiel é aquele que se compromete, é aquele que faz aquilo que se compromete. Leal não, leal é aquele que está junto, que está sempre, que está ali, independentemente da circunstância, da adversidade, do momento, da situação, está junto. Não arreda o pé, está ali ajudando, está ali incentivando, está ali fazendo crescer, está ali fazendo prosseguir, está dando força. Isso é ser leal. E é interessante que ele vai falar, aquele que é leal, a sua vida é leal e fiel, a sua vida será abençoada pelo Senhor. Mas Salomão continua e ele diz, confia no Senhor. Nós falamos aqui que o Salmo 91, você sabe de qual, muita gente deixa até a Bíblia amarelada em casa, aberta nesse Salmo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. O salmista quer dizer que é aquele que confia no Senhor. E é interessante quando Salomão vem falar aqui que aqueles que confiam no Senhor, isso será remédio para as nossas feridas. E será acalento para os nossos sentimentos, para o nosso coração. É interessante isso, que quando nós confiamos no Senhor, como cantamos aqui, como louvamos os hinos aqui que foram ministrados, nós declaramos com a nossa boca, com o nosso coração, de que Ele é o Senhor da nossa vida, que nós confiamos nele. Então saiba, você quer cura? Você quer ter os seus sentimentos saudáveis? Você tem que ter cura emocional, as feridas também, não só na alma, mas no corpo, também saradas? Confia no Senhor. Mas aí ele continua, e nós já falamos aqui sobre isso, a partir do versículo 9. É interessante isso, que nós precisamos observar o que Deus colocou para nós e entendermos e praticarmos. Porque só a prática que nos leva a recebermos as bênçãos de Deus. Desejar, todos desejam, o preguiçoso deseja, aquele que dorme muito deseja, aquele que não quer nada, deseja. Mas se não tomar uma atitude em direção ao seu desejo, ao seu querer, ao seu sonho, ao seu propósito, não vai acontecer nada. Deus reage mais do que age em nosso favor, sabia disso? Porque todas as vezes que nos colocamos à disposição do Senhor, o Senhor, Ele é soberano sobre todas as coisas, o Criador do universo, fez todas as coisas. Quando olhamos para o universo e olhamos para nós, vemos a pequenez que somos. Talvez, diante do universo que temos, nós somos menores do que um átomo. Você sabe o que é um átomo? É a menor partícula do universo. Nós somos menores que isso quando olhamos para a grandeza do nosso Deus. Mas o amor dele é tão grande, que mesmo sendo tão pequenos, ele nos observa, ele nos olha, ele ouve o clamor que você tem colocado diante dele aqui essa noite. E ele vai trazer a vitória que você precisa, porque ele te ama. Mas aí Salomão nos ensina. Nós sabemos que se confiarmos no Senhor, já falei aqui, tem cura para a nossa vida, tem cura para a nossa alma, tem cura para o nosso corpo. Mas se quisermos ser prósperos financeiramente, mas não só para nós, para ajudarmos os outros, porque quando Deus abençoa, Ele abençoa abundantemente, porque todas as pessoas que estão próximas de nós também são abençoadas.
Você quer isso para a sua vida? Você quer ser abençoado de tal forma que essas bênçãos sejam maiores, melhores, que alcancem as pessoas que você ama e estão ao seu redor? Quem quer isso aqui para a sua vida? Amém, eu também. Mas ele nos ensina que nós devemos dar as primícias de tudo que temos, oferecermos ao Senhor, porque aí Ele age, Ele multiplica, Ele acrescenta, Ele aumenta a semente que plantamos no seu reino. Que essa noite nós possamos ter essa consciência. Eu sei, você veio aqui, você confia no Senhor, o Senhor vai dar um milagre, vai realizar a cura, vai trazer a resposta que você precisa. Mas se você quer uma bênção financeira, se você quer ser próspero financeiramente, dê o seu melhor para o Senhor, ofereça o seu melhor. E eu tenho certeza, porque não sou eu que falo, é a palavra do Senhor que diz: os seus celeiros se encherão, e você e a sua casa se fartarão da bênção do Senhor. Você crê nessa palavra? Dá um glória a Deus então. Os diáconos vão estar distribuindo os envelopes. Louve ao Senhor. Louve ao Senhor com o que você tem de melhor e creia que Ele está agindo em seu favor. E as portas dos céus se abrirão e as bênçãos, não só materiais, mas espirituais, serão derramadas sobre a sua vida, porque você reconhece através da sua oferta que Ele é Senhor da sua vida, da sua casa e da sua família. Deus abençoe.
glória a Deus, aleluia. Está na mão do nosso Senhor, né? Nós temos um costume muito salutar aqui, de todas as vezes que somos abençoados, trazemos uma oferta de gratidão. E assim, o que é o poder da fé, né? Irmã Kelly Moraes, cadê a irmã Kelly? Levanta a mãozinha para eu ver, onde? Ah, está lá atrás, ó, lá no minha direita lá atrás. Ela diz assim, ó: agradeço ao Senhor pela vitória que o Senhor já me deu, pois sei que tu és fiel, te amo, meu Pai. Você pode dar uma salva de palmas? Pela vitória que ela já crê que recebeu. Tem mais uma aqui, pastor Marcos Villanova. Também diz: quero louvar a Deus pelo aniversário da minha esposa, Lívia Villanova. Cadê ele? Está aqui, é. Ô, glória! Na próxima sexta-feira. É dia 13, mas é dia de bênção, é dia de vitória, porque a gente não crê nisso não. Tá bom? Isso aí. Deus continue abençoando a vida de vocês. Vocês são bênção aqui para a nossa igreja. Tá bom? Parabéns, Lívia. Erga os seus envelopes. Confie no Senhor. Ah, pastor, mas eu não tinha nada para colocar no envelope. Deus conhece o seu coração. Mais do que o valor, é aquilo que a gente coloca diante do altar do Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor, te agradecemos, porque reconhecemos através das nossas finanças, que Tu és o Senhor, como foi cantado aqui, provedor. Aquele que provê quando não temos nada. Aquele que provê também quando temos tudo. Senhor, por isso nós entregamos a Ti, essa noite, o nosso melhor. Recebe, Senhor, como cheiro suave. Senhor, multiplica a semente dos Teus filhos. Senhor, age nas áreas, ó Deus, que eles necessitam. Senhor, que essa semente possa transformar, fazer diferença na nossa vida. E que o Teu nome seja engrandecido e louvado. Senhor, aqueles também que não puderam contribuir, mas que em seus corações, Senhor, arde o desejo de participar dessa obra, que tantas vidas têm sido alcançadas pelas sementes que temos depositado aqui neste altar. Senhor, abre as portas dos céus, abre uma porta de emprego. Senhor, dá projetos, dá sonhos, ó Deus. Senhor, realiza o empreendimento que Teus filhos estão colocando diante de Ti, para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode passar os envelopes para o corredor central? Você que vai dizimar, pode se levantar, trazer um dos gasofiláceos, tá bom? Deus abençoe a sua vida. Justificando aqui a ausência dos nossos pastores, pastor Silas, pastor Isaías, tiraram uns diazinhos aí para descansar. Orem pelos nossos pastores, orem por eles, pela família, pela casa, pelos filhos, para que tudo corra bem, para que eles descansem e voltem animados, revigorados, e depositem e deem para nós tudo aquilo que o Senhor tem colocado no coração deles. Não retenham nada, e aí nós seremos grandemente abençoados pelos homens de Deus. Então não esqueça de orar pelos seus pastores, tá bom? Amanhã nós sabemos, quinta-feira, temos culto de oração a partir das 9 horas, sexta-feira também, a partir das 9 horas também um culto de oração. No sábado tem um culto todo especial dos jovens e adolescentes. Mudaram o nome aqui? Sunset. Acertei, né? Aí, ó. Sunset no sábado, a partir das 17h30, ali na Estrada do Guerengue, 1851, na Associação Vitória em Cristo. Vai ser um momento todo especial. Não é só para os jovens, eu estou falando aqui, é para toda a igreja, mas é eles que estão organizando, estão retornando aí com os trabalhos já para esse ano. Então, você que é pai de adolescente, você que é pai de jovem, você que é parente de jovem, amigo de jovem, vai lá, 17h30. Vai ser bênção lá, um momento todo especial ali. Vai começar às 17h30 com louvor, com adoração, com descontração, porque o povo de Deus é assim, feliz. Independentemente das coisas, tá luta sim, tem adversidade, tem. Mas o Senhor é o dono de toda alegria, o dono de toda paz, e nós somos filhos desse Deus que tem todo o poder. Amém? No domingo, nós temos aí a EBD, lição número 3. Pastor Alexandre Overney vai estar dando essa lição. E aí eu queria conclamar você que ainda não tem a revista da Escola Dominical. A revista está falando esse trimestre sobre Hebreus. E quem é o comentarista e o escritor dessa revista
é o pastor Gesiel Nunes Gomes. Eu gosto de contar sempre um testemunho, algo que me impactou na vida do pastor Gesiel. Eu ouvia muito ele pela televisão, algumas pregações na época de rádio ainda, eu sou antigo aqui, mas o pessoal não. Eu ouvia muito isso, mas uma coisa, quando ele veio aqui, pastor Gilberto ainda era aqui o pastor da nossa igreja, o saudoso pastor Gilberto, e ele pegou esse microfone aqui e nós imaginamos o quê? Vai trazer uma palavra e no final vai fazer um apelo e vidas retornarão para Jesus e terão encontro com o Senhor. Mas eu fiquei muito impactado naquele dia, porque ele não pregou, ele simplesmente fez o apelo. Quando pegou o microfone, ele fez o apelo. Sabe quantas vidas vieram para Jesus só fazendo o apelo? Mais de 50 pessoas tiveram encontro com o Senhor. Você pode dar um glória a Deus? A Deus. E nós temos o privilégio desse homem estar escrevendo uma lição para nós, falando a respeito de Hebreus. Hebreus é quando Deus apresenta a Jesus como seu filho, como amado, como a figura de Jesus é apresentada como Deus para nós. Então nós precisamos ter conhecimento disso, saber quem é o Senhor a quem servimos. E quando sabemos quem o Senhor é, Ele nos abençoa e nos faz chegar a lugares maiores e melhores daquele que já estamos. Amém? Se você ainda não adquiriu, pode ir ali, tem um livro de apoio, que é o Beacon. O pastor colocou lá, você pode parcelar em 4 vezes no cartão, comprando a revista e o livro, que é um livro de apoio, e eu tenho certeza que a sua vida será grandemente abençoada. E na segunda-feira, nós temos aí, à noite, culto de celebração, vai estar conosco aqui pastor Lucas Capato, da casa, a gente já conhece. Venha, traga um visitante, traga alguém, eu tenho certeza que Deus também vai abençoar a sua vida. E na segunda-feira, ninguém pode faltar. Santa Ceia do Senhor. Quem é membro aqui da DEVEC precisa estar presente na segunda-feira, porque é um dia de celebração, um dia que trazemos à memória o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, mas principalmente a sua ressurreição e a nossa salvação que Ele nos deu. Amém? Quem quer ouvir a palavra do Senhor essa noite? Amém? Vamos receber o pastor Ronald Gustavo com forte aplauso ao Senhor pela sua vida. Aleluia. Graça e paz, meus irmãos, amém? Abra sua Bíblia, Salmo de número 46. Salmos de número 46. Deus abençoe a vida do meu amigo, pastor Silas Filho, sempre um privilégio enorme estar aqui. Deus abençoe a vida dos nossos amigos, do nosso amigo pastor Josué, sua família, sua casa. Deus continue te abençoando. A todos os demais pastores dessa casa, sempre uma alegria enorme estar aqui e poder compartilhar do Evangelho, da graça de Deus. Salmo de número 46, quem encontrou, diga amém. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente no tempo da angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que as montanhas se projetem para os meios dos mares, suas águas rugem e espumem, e os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o lugar santo das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalada. Deus ajudará ao raiar do dia. Nações estão rugindo, reinos se abalam. Ele levanta a sua voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e vede as obras do Senhor, e Ele trouxe grande desolação sobre a terra. Ele faz cessar as guerras até os confins da terra. Ele quebra o arco e corta a lança, e queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei entronizado entre as nações, sou entronizado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Curve a sua cabeça, deixa a sua Bíblia aberta. Deus bendito, louvamos o seu nome, te agradecemos, Pai, na beleza da sua santidade. Fale conosco, ó Pai, nessa noite, através do teu evangelho, através da sua palavra. Revela-nos quem tu és, através do teu texto sagrado, para a honra e glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Esse texto é um texto muito bonito e de uma profundidade muito interessante. Tem muitas explicações e aplicações para as nossas vidas. É um texto histórico para o Reino do Sul, o Reino de Judá. Se você der uma olhada na sua Bíblia aí,
Na parte de cima do texto, lá no título, está dizendo assim, ó, segundo Alamote, uma canção. Alamote é coro juvenil, ou seja, seria um texto escrito pelos filhos do Corá para que mulheres pudessem cantar esse salmo. Ou seja, o Salmo 46 é um salmo escrito para que mulheres possam cantar, para vozes sopranos. Por isso o texto, no termo hebraico aí, do termo técnico, Alamote. Esse texto se passa posteriormente a um grande livramento que Deus havia dado ao povo do Reino do Sul. O Reino do Norte já tinha caído, então só tinha o Reino do Sul. Nesse período aqui, quem está governando é Ezequias. Ezequias, ele tinha pego uma nação, saindo ali de um período de avivamento do rei Josias, e ele assume essa nação, ainda recuperando um pouco desse avivamento que o Josias tinha implementado no Reino do Sul. Mas eles tinham um perigo ao horizonte, que era a Assíria. A Síria já tinha levado todas as 10 tribos do Reino do Norte cativa. E estava fazendo um expansionismo imperial extremamente terrível naquela região. Nesse momento aqui, quem é o rei, melhor, quem é o imperador, quem reina, quem governa a Síria, é Senaqueribe. Senaqueribe participa das incursões no Reino do Norte, ele tem 20 anos de idade. Mas aqui, ele já é de fato o Senhor, aquele que governa de maneira com mão de ferro toda a região da Síria. E o que acontece? Como ele já tinha dominado boa parte das nações junto com Israel, e ele estava se aproximando principalmente de Jerusalém, Ezequias vai correr contra o tempo e vai tentar resolver esse problema. Ezequias tinha, isso daqui aconteceu de fato no 14º ano do seu reinado. Isaías 36 vai falar isso. Então o que Ezequias vai dizer? Ele vai tentar compensar que Senaqueribe não invada Jerusalém. 2 Reis capítulo 18, verso de número 14, se você quiser abrir a sua Bíblia, o texto vai dizer o seguinte, que Ezequias vai pagar uma compensação financeira extremamente alta para Senaqueribe. A gente está falando de 30 talentos de ouro e 300 talentos de prata. É mais de 10 milhões de reais dados na mão de um imperador, na mão de um déspota, de alguém sem alma, de alguém que só pensava no poder, de alguém que só queria fazer o mal. Ezequias envia os mensageiros para que ele não venha para Jerusalém. Aí eu te pergunto, você acha que ele ia aceitar o dinheiro e ia ficar onde está? Claro que não. Ele queria mais grana, ele não queria grana, ele queria de fato acabar com Jerusalém. Ele queria marchar contra Jerusalém. Tem umas tabuinhas de argila que está no Museu Britânico de Londres, que tem as inscrições lá de Senaqueribe. Uma delas é a seguinte, eu, Senaqueribe, marchei contra o povo judeu, melhor, contra Israel, queimei, incendiei as suas cidades e as suas cinzas caíram sobre a cabeça e a sua fumaça escureceu o céu. É mais ou menos desse texto que está. Ele tinha essa fixação de ir contra Jerusalém, de ir contra o Reino do Sul. Então ele começa marchando. Então esse salmo é um salmo de cântico sobre o grande livramento que Deus fez. Mas primeiro você vai ver a sensação do povo, porque é um texto poético, de como o povo estava se sentindo. Dá uma olhada na sua Bíblia, verso 2 e 3. Ele vai dizer, portanto não temeremos, ainda que a terra se mude e as montanhas se projetem para o meio dos mares. Suas águas rugem e espumem, e os montes se abalem pela sua braveza. Ele vai falar de montanhas 2 vezes, verso 2 e 3. No verso 2, ele chega a dizer que as montanhas se projetem para o meio dos mares, ou seja, o autor do Salmo 46 tem experiência com terremoto, sismo, abalo sísmico, tremor de terra. Então ele compara a sensação de Senaqueribe vindo a Jerusalém com abalo sísmico. Em outras palavras, ele está fazendo uma comparação de estruturas extremamente inabaláveis, que são montanhas ao nosso ponto de vista. Você vê lá o Pico Everest, o K2, Pico Aconcagua, Pico das Agulhas Negras. Você fala assim, rapaz, isso aí não tem como abalar. O Corcovado, você fala, isso não se abala. São montanhas extremamente portentosas, grandes, inabaláveis, isso não vai se abalar. Só que qual é a sensação do povo de Judá? Nós estamos abalados. Nós estamos abalados. As nossas estruturas foram abaladas por causa do horizonte. O inimigo nem chegou, Paulinho, dentro de Jerusalém. Só pelo fato deles estarem vindo, eles já estão com medo. Ou seja, as estruturas de Israel,
As estruturas de Judá foram abaladas, e não só a estrutura. Dá uma olhada na sua Bíblia, vê comigo. Verso de número 3, ele vai falar: suas águas rugem e espumem, e ainda que os montes se abalem pela sua braveza. A mesma coisa, ele fala de montanha 2 vezes, verso 2 e 3, e fala de mar no verso 2 e 3. Mar na Bíblia é morte. A ideia de mar na Bíblia significa de morte. Por isso que em Apocalipse o mar já não existe. Por isso que Pedro está se afogando e ele fala: Senhor, salve-me que eu estou perecendo. Por isso que Israel passa no meio do mar vermelho e o povo de Faraó é morto. Mar na Bíblia significa morte. Qual é a ideia do povo? Nós estamos com medo e estamos com medo de morrer. Ou seja, há um perigo de morte. Interessante que o inimigo não chegou nem na porta da cidade, só está vindo de longe. Mas eles estão com medo. Quando eu olho para esse texto, eu olho muito para mim, olho muito para a igreja e olho muito para o momento atual do nosso país. Existem algumas pessoas que estão extremamente em pânico, estão com medo. Olham para mim: mas pastor, como é que vai ser? O que vai acontecer? Como é que vai ser? As pessoas estão em pânico. Ah, não, pastor, as pessoas estão abaladas. Estão dormindo mal, comendo mal, vem para a igreja mal, porque fica na igreja olhando para você: mas rapaz, como é que vai ser? Como é que vai ser o dólar, variação, bolsa de valores, como é que vai ser? Eu vim aqui nessa noite como um profeta para dizer: fique tranquilo, as montanhas podem se abalar e a morte pode aproximar, mas Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. A ideia de Deus aqui, a ideia do salmista é o seguinte, na sua Bíblia: Deus é o nosso refúgio. Primeiro lugar, vocês têm medo? Vem para mim. Vocês têm medo? Corra para os meus braços. Vocês estão com medo? Corra para a minha presença. Vocês têm medo? Corra para o meu joelho. Corra para mim. É aquilo que o pastor disse aqui: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. O que Deus está dizendo? O nosso refúgio não é fugir. O nosso refúgio não é o desespero. O nosso refúgio não é a ansiedade. O nosso refúgio é a presença do Deus eterno que está sobre nós. Deus é o nosso refúgio. É para lá que eu e você temos que correr. Quando você tem medo, quando seus filhos têm medo, um inseto, escuridão, um barulho diferente, o que seu filho faz? Corre para o seu braço ou corre para o braço do pai? Qual é a sensação do filho? Ah, meu pai e minha mãe vão me proteger. E acaba o medo. O que Deus está dizendo? Está com medo de Senaqueribe? Está com medo do inimigo ao horizonte? Não, pastor, ele está vindo. Não tem importância. Corra para os braços do Pai. Deus é o nosso refúgio. É em Deus que a gente vai se refugiar. Não é fugindo do inimigo que a gente se refugia. A gente se refugia pulando nos braços do Pai. Aleluia! É mergulhando na presença dEle. Quando Deus se apresenta como refúgio para Israel, olha na sua Bíblia e vai ter um trabalho de texto maravilhoso do salmista. Ele vai dizer o seguinte, que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele está fazendo um trocadilho, pastor. Ele está fazendo um trocadilho. Ele está dizendo assim, ó: as montanhas se abalam. Morgan, as montanhas se abalam. Mas Deus não. Deus é fortaleza. Nossa. O dólar vai abalar. Deus é fortaleza. As nações vão abalar. Deus é fortaleza. Eu e você iremos abalar. Mas Deus é fortaleza. Deus é inabalável. Deus é firme, Deus é firme. Deus é inabalável. Deus é fortaleza. Por isso que Isaías, na poesia, eu gosto de Isaías por causa da poesia. Isaías 6, ali é uma poesia, um jogo poético. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto sublime trono. Eu falei aqui no trabalho de oração esse texto. Essa jogada de Isaías é muito bonita. Essa poesia dele é muito bonita. Ele está dizendo o seguinte, que no ano em que morreu o rei Uzias, não tem um governo na terra. A política está em crise. Mas quando eu entrei no templo, olhei para o céu, o trono do céu está ocupado. Na terra tem uma crise, mas no céu tem um rei. É isso que ele está dizendo, Deus é fortaleza. Eu e você não podemos nos abalar e ficarmos com medo de coisas que estão no horizonte. Mas pastor, fica tranquilo, Deus é o nosso refúgio. Deus é fortaleza, aleluia.
Ele é forte. Ele está comigo e com você todos os dias. Ele está presente, é um Deus presente. Dá uma olhada na sua Bíblia. Socorro bem presente no tempo da angústia. Isso aqui é muito bonito. É um socorro bem presente. Qual é a ideia do bem presente? É um socorro que quando você precisa, quando eu preciso, Ele está presente. Não é um socorro que foi presente, Ele é presente todos os dias. Hoje, depois de amanhã e todos os dias da sua vida. Aleluia! Ele é bem presente no tempo, no momento da aflição. Ele não é um Deus que está distante quando você está aflito ou estou aflito. Quando você está pesaroso e eu estou pesaroso, ele vai embora. Não, Ele é um Deus presente. Ele é um Deus presente quando você chora, quando eu choro. Ele é um Deus presente quando você sofre, quando eu sofro. Ele é um Deus presente quando a gente tem luta, quando a gente tem desespero, quando a gente tem angústia. Ele está dizendo, meu filho, eu estou contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. É a realidade que eu e você possamos enfrentar situações difíceis, mas Deus está presente. É a realidade do Salmo de Davi, do Salmo 23, da primeira parte, com o cântico do pastor, que são duas partes, cântico do hospedeiro e cântico do pastor. Cântico do pastor é a primeira, até o verso 4. A ideia de Davi é bonita, é um texto muito bonito. Por isso que Spurgeon dizia, o Salmo 23 é a pérola dos salmos, é a pérola. Concordo com Charles Haddon Spurgeon. A ideia do Salmo 23, olha o que Davi diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Ele está dizendo o seguinte, mesmo que no trilhar da vida, o Senhor seja o meu pastor e me guie por caminhos e águas tranquilas, mas vai que, uma hora, a gente vai passar pelo vale da morte. Ele está dizendo ainda que, olha, talvez. Ele está dizendo, pode ser uma hipótese, pode acontecer, mas eu fico tranquilo, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam, aleluia. Ele está dizendo, ainda que a minha vida possa ser projetada por esse momento, mas eu fico tranquilo, porque o Senhor está comigo. Então eu quero te dizer uma coisa, fique em paz. Você não vai passar sozinho, eu não vou passar sozinho, porque Ele é socorro bem presente, aleluia, no tempo da aflição. Ele é um socorro que está do nosso lado, Ele é um socorro disponível na sua Bíblia. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o lugar santo das moradas do Altíssimo. Isso aqui é interessante, o texto é interessante. Em 2 Crônicas, capítulo 32, verso 3 e 4, vai ter uma jogada de inteligência do rei Ezequias. As guerras acontecem no período do verão. Então como é que os reis faziam? Eles mandavam os espias olharem a terra para saber como é que ia fazer o cerco. Isso é coisa de militar, isso é coisa de estratégia. Você vai lembrar dos espias lá, quando Moisés envia. Isso sempre aconteceu no texto sagrado e até o dia de hoje é dessa forma. Senaqueribe envia os espias para olhar a terra. E aí, a gente vai cercar Jerusalém. Quais são as fontes de água? Que tipo de flores tem aqui? Que tipo de fruto? Quais são os animais que a gente pode? Aonde a gente pode se esconder? Qual é o lugar melhor para a gente se acampar e poder observar Jerusalém? O que Ezequias vai fazer? Se você olhar aí na sua Bíblia, ou anotar no cantinho, 2 Crônicas 32, verso 3. Ezequias se reúne com seus príncipes e manda tapar todas as fontes de água do lado de fora de Jerusalém. Vamos tapar tudo, todas as fontes. Só que aí na sua Bíblia diz que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Só que quando você abre a geografia de Jerusalém, você descobre que na cidade de Jerusalém não tem rio. Não tem rio a cidade de Jerusalém, você fica assim, ué, então que rio é esse que alegra a cidade de Deus, se Jerusalém não tem rio? Aí tem uma coisa bonita. Verso de número 4 vai contar uma história. Ezequias vai escavar da fonte de Guion, por dentro de rocha, um rio, um veio de água, e vai desembocar no que nós vamos chamar de tanque de Siloé, em João capítulo 9. Qual a ideia do texto? Senaqueribe vai vir contra Jerusalém, vai cercar Jerusalém, só que não vai ter água para beber. Então quando ele chega em Jerusalém para batalhar, ele fala assim, ué, mas cadê a água? Não tem, Ezequias já tapou tudo. E Ezequias dentro de Jerusalém? Você pode até vir, você tem exército, você tem dinheiro, você tem estrutura, mas você não tem água. Eu tenho água aqui dentro. Qual é a ideia desse texto de rio na Bíblia? Existem 150 referências da palavra rio na Bíblia. Rio na Bíblia significa graça. Qual é a ideia do texto? O seu e o meu inimigo, eles são fortes, eles são poderosos, eles têm influência, mas eles estão secos, não tem onde matar a sede.
Eu e você temos. Eles não têm, mas nós temos um rio aqui, ó. O rio que sacia, o rio que alimenta, o rio que limpa, aleluia, o rio que lava, o rio que tira de nós toda maldição, toda malignidade, todo pecado, aleluia. O rio que nos lava de verdade. Existe um termo em hebraico no Antigo Testamento, quando Deus fala para Moisés pegar as tábuas da lei, ele fala assim: Moisés, ensine ao meu povo. A palavra ensinar no hebraico é iará. Anota aí, iará. Iará significa jogar água com força. Olha que coisa interessante. Então quando Deus fala para Moisés, ele pega as tábuas, ele fala: Moisés, joga água com força no povo. Aí você pensa: mas por que Deus fala jogar água com força? Porque o povo está vindo do Egito, cheio de poeira. Então ele vai abrir a lei e vai lavar aquele povo com a palavra. Ele está dizendo: deixa eles virem com a poeira do Egito, mas a minha palavra vai lavar eles. E vai tirar toda a poeira do Egito da vida deles, toda a sujeira, tudo que tem de ruim na vida deles. Por isso que Jesus diz para Pedro: não, Senhor, lava não só o meu pé, mas lava meu corpo todo. Vós já estás limpo pela minha palavra. Ou seja, toda vez que você vem à igreja, à EBD, ao culto de instrução, ao culto de ceia, cada vez que o pastor abre a Bíblia e ele começa a falar, significa que o rio de Deus está te lavando, o rio de Deus está te limpando, a palavra está te lavando. Então nessa noite, que sejamos lavados pelo rio de Deus, pela graça do Espírito Santo nessa noite. Aleluia, aleluia, aleluia. Meu irmão, e quando você bebe dessa água, quando você sacia sua sede nesse rio chamado graça, a sua vida ganha um outro sentido. Você para de se preocupar com marca e começa a se preocupar com o céu. A gente deixa de brigar pelas questões de marca e começa a brigar pelas questões da eternidade. Davi, quando bebeu dessa água de verdade, e ele era um homem próspero, ele olhou todo o seu reino e falava: não tem outro bem além de ti. Ele está dizendo: não, Davi, você é cheio de ouro, não importa. Seu reino é grande, não importa. Seu exército é enorme, não importa. Não tem outro bem além de ti, não tem outro bem além de ti. A água saciou. O inimigo lá fora, ele não tem onde beber. Então ele inventa uma maneira de matar a sede dele. Muda de país, muda de família, muda de emprego, muda de roupa, corte de cabelo, ele muda de tudo. Tem até as invenções, a questão de gênero, que é uma coisa extremamente maligna. A questão das mudanças que tem feito verdadeiras coisas terríveis com os seres humanos. Indo contra a palavra. O que esses homens estão dando? Estão tentando matar a sua sede. Só que é uma sede que não dá para matar ela com coisas humanas. Só dá para matar bebendo da água do Espírito Santo. É a única água de fato que nos sacia. Então eu quero te dizer uma coisa: ainda que seu inimigo seja grande, ainda que seu adversário seja enorme, ainda que as perspectivas dos seus olhos diante dele sejam assim: pastor, eu não tenho o que fazer. Mas você tem que entender uma coisa, que você tem algo que ele não tem. Eu e você temos essa água do Espírito que está sobre nós. Essa consciência que nós temos algo que ele não tem, é algo que, sabe, mexe muito com o meu coração. Ontem eu estava na Devec Macaé com o pastor Jonas e gravei um podcast com ele. E a gente no almoço, levamos o bate-papo do almoço para a sala, para o estúdio de podcast. Eu estava falando para ele a respeito de algo que eu vi no texto de 1 Samuel 17. Quando eu estava falando desse Salmo 46, da ideia de água, e a ideia de Davi diante de Golias. Por exemplo, quando abre 1 Samuel 17, você vê que Israel sabia tudo de Golias. O tamanho, peso da armadura, peso da espada, peso do escudo. Se ele era gigante, ele era garoto de guerra, menino de guerra, criado. Eles sabiam tudo sobre Golias, tudo. A única coisa que eles não sabiam era mais importante, era o que Davi conhecia. Davi, quando olhou para ele, não olhou para a armadura, mas disse: você é incircunciso. Ele está dizendo: você tem poder, mas eu tenho autoridade. O teu poder não me assusta, mas a minha autoridade vai te derrubar. Porque poder não derruba a autoridade, mas a autoridade derruba o poder. Davi está dizendo: rapaz, eu tenho algo que você não tem. O problema é que as pessoas estão olhando para o inimigo que tem poder, mas eu e você temos autoridade. Aleluia!
Eu e você temos uma autoridade que foi dada pela cruz do Calvário. Eu e você temos algo que eles não têm. Eles têm tudo, ele tem carros, ele tem cavaleiros, ele tem carruagem. Nós temos o Senhor dos Exércitos. Nós temos o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Você pode adorar o Senhor, você pode adorar o Senhor. Aleluia. Deus está dentro dela e não será abalada. Deus ajudará até o raiar do dia. Tem uma versão da NTLH que o pastor Josué leu aqui, que diz assim, ó: Deus mora dentro dela, então a cidade não vai ser destruída. Brilhante, cara, brilhante. Deus está dentro dela e não será abalada. Tem um texto, eu citei aqui numa EBD. Prisma de Senaqueribe, um toco de argila hexagonal. Está em 13 museus. Chicago, Londres e Israel. Deus vai levar você para uma dessas terras. Quem deu amém, deu. Quem não deu, vai te ver por foto no Instagram. E vai ser esse ano, você vai esse ano. Opa, agora ficou bom, agora ficou bom. Tem um negócio bonito, um toco assim de argila. Aí tem lá a inscrição lá do texto. Eu, Senaqueribe, cerquei Jerusalém e tranquei Ezequias como um pássaro numa gaiola. Olha que arrogância dele. Eu acho interessante, pastor, que Deus deixou que o documento histórico fosse preservado. Isso é arrogância do camarada. Não, eu tranquei ele. Ele está trancado, ele está no papo. Eu fechei Ezequias lá dentro. Isaías capítulo 36, se você quiser abrir e ler com você com calma, 37 melhor dizendo, verso de número 33, Isaías 37, 33. O profeta Isaías vai diante de Ezequias, que estava em pânico, né? Não tem exército, não tem dinheiro, acabou o dinheiro. Ele pagou tudo para o camarada e o camarada veio. Tapou as fontes e eles agora estão ali, pertinho de Jerusalém, 6 meses de cerco. Aí Isaías diz para ele, assim diz o Senhor, ele não entrará nessa cidade, não disparará uma flecha contra nós, não colocará sua tranqueira nos muros, e nem seus escudos entrarão aqui dentro. Nossa! Rapaz, Isaías está dentro da cidade, ele está dentro de Jerusalém. Ele está dizendo, não, mas ele está perto. O fato de estar perto não significa que ele vai entrar. Porque a última palavra é de Deus. Aleluia! Ele vai até se aproximar. Às vezes até se aproxima, você fica, e aí pastor? E aí? Mas assim diz o Senhor, fica tranquilo, ele não vai disparar uma flecha contra essa cidade. Uma flecha. Não vai disparar nada, não vai disparar nada. Por que o texto eu disse para você, ó, de Senaqueribe e o verso 5? Porque Senaqueribe está dizendo assim, ó, eu tranquei Ezequias lá dentro da cidade. Olha o texto aí, verso 5. Deus está no meio dela. Senaqueribe está assim, eu tranquei Ezequias em Jerusalém. Aí Deus, eu estou aqui dentro. Em outras palavras, você tem exército e eu estou com eles. Você tem arma, eu estou com o meu povo. Você tem estrutura, eu estou com o meu povo. Você não tem nada, eu estou com o meu povo. Aleluia. É Isaías dizendo assim, ele não vai entrar não. Não, mas ele está perto, fica tranquilo. Deus está no meio dela. Quero te dar uma palavra. Deus está na sua vida. Deus está na sua casa, Deus está na sua família. Te dou uma palavra profética, não será abalada. Não será abalada a sua casa, não será abalado os seus filhos, não seremos abalados, não será abalada. Aleluia! 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 Não será abalada. Deus ajudará ao raiar do dia. Não é que Deus é guarda noturno, tá, pastor Josué? Mas Deus ajudará ao raiar do dia. Qual é a ideia do texto? É aquele Deus que toma conta de nós quando você está no momento de vulnerabilidade. Vou te fazer um exemplo, algo que Deus falou comigo. Por exemplo, quando você entra no transporte público, BRT ou Uber, ou viaja de avião, ou de trem, metrô, o que for. Você não chega para o condutor, para o profissional e fala assim,
Deixa eu ver sua credencial para ver se você está habilitado para pilotar essa bagaça aqui. Você não chega no médico e fala assim, qual é a sua especialização? Se o senhor se formou onde? Quando você senta na cadeira do dentista, você fala assim, deixa eu ver o seu TCC, seu trabalho de conclusão de curso. Qual foi a sua tese? Você simplesmente entra, senta e eles fazem. Assim é no avião, assim é no transporte público e assim demais coisas. Nós não pedimos as credenciais dos seres humanos e a gente confia que eles são habilitados. E por que você não descansa sabendo que Deus toma conta de você? Você simplesmente entra lá e, não, eu acredito que ele é profissional. E Deus não? Ele não é capaz de guardar você e a sua casa? Ele não é capaz de te proteger, você e seus filhos? Eu preparei uma aula para a DV Campo Grande, o pastor Vicente Sabatino, ano passado. E eu estava lá em casa preparando a aula e botei um quadro, pastor Josué, de Rembrandt, Jesus acalma a tempestade. É um texto, é de um pintor holandês. Deus vai te levar lá, você vai ver lá isso também. Ó, pouca gente, mas é bonito o quadro é bonito. E eu estava preparando a aula e procurando uma melhor imagem e pus lá no slide. Quando eu abri a foto, pastor, de vez em quando eu mato minha esposa do coração lá no apartamento, agora o pastor Josué é vizinho, e de vez em quando, eu não sei se ele escuta os gritos dela lá em cima, que às vezes eu fico assim, meu Deus! Aí ela lá, de vez em quando, quase eu mato. Mas é coisa de pentecostal. Aí eu ponho lá o quadro e o Espírito Santo falou comigo. Por quê? Rembrandt, ele conseguiu pintar Jesus acalma a tempestade de uma maneira que você não consegue perceber isso na Bíblia. Ele pintou todos os discípulos no barco e cada um em uma posição. Cara, mas foi de uma perspicácia, de uma iluminação divina. Aí ele pinta um segurando a corda, o outro puxando a vela para não rasgar, um olhando para a água, o outro botando a mão na cabeça, um segurando o outro, sacudindo assim, um acordando Jesus. Eu falo, esse é Pedro. Um acordando Jesus, um lá em cima, na parte de cima, o outro sendo quase levado pelo vento. Quando eu botei a imagem, o Espírito Santo falou assim para mim, quem é você no barco? Meu Pai do céu. Eu falei, rapaz, Jesus, falei, quem eu sou no barco? Eu falei, Senhor, quem sou eu no barco? Porque é um Deus que está dizendo assim, você no seu momento de maior fragilidade, eu estou te guardando. Você não está acordado para saber se a tomada da sua casa vai pegar fogo. Você não se preocupa, talvez seu vizinho deixou o gás aberto. Ah, pastor, eu tenho 2 pitbull em casa, 1 quilo de alcatra resolve o problema. Ah, eu tenho um sistema de segurança, alicate e chave elétrica resolve tudo. Quem guarda você é o Senhor dos Exércitos. Quem guarda a sua família é o Senhor dos Exércitos. Há um sangue do Cordeiro no umbral da sua porta. Há um sangue do Cordeiro sobre a sua família. E ninguém pode tocar na sua casa, porque Deus está no meio dela. E não será abalada. Aleluia! 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 Nações estão rugindo, reinos se abalam. Ele levanta a sua voz e a terra se derrete. O que o cântico de Corá está dizendo? Senhor, as nações estão falando. Putin está falando. Kim Jong-un está falando. Biden está falando, Macron está falando, está todo mundo falando. Aí Deus falando, está dizendo assim, olha o texto aí, o verso 6. Os reinos estão se abalando, estão se movimentando. Ele levanta a sua voz e a terra se derrete. Em outras palavras, eu não falei ainda. Quando eu falar, toda a narrativa vai cair por terra, porque a última palavra é a minha. A última palavra não é do médico, não é do seu patrão, não é do síndico, não é do juiz, não é do advogado, nem do presidente. A última palavra é a de Deus na minha, na sua vida, na nossa vida. Deus é a última palavra. Aleluia, Ele é a última palavra. Então descansa. Amandará, Súria, descansa o seu coração, coloca a sua alma em paz. Verso de número 7.
O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Olha como é que o texto mudou, meu amigo pastor Josué. Verso 1, Deus é o nosso refúgio. Verso 7, o Senhor dos exércitos. Primeiro ele começa como um refúgio. Agora ele é o Senhor dos exércitos. Por que ele agora assume a posição da dianteira? Porque ele está dizendo assim, primeiro eu cuido da sua ferida e da minha ferida. Primeiro ele cuida da sua casa e da minha casa, para depois cuidar dos nossos inimigos. Ele está dizendo, meu filho, eu não agi ainda porque eu estou cuidando de você. Eu estou cuidando dos seus, eu estou tratando as feridas, eu estou colocando todo mundo no lugar certo. Mas fica tranquilo, eu vou me levantar do trono e eu vou entrar nessa batalha e eu vou ser o Senhor dos exércitos. Primeiro ele cuida da gente, primeiro ele cuida de nós. Só que às vezes a gente ora a Deus, não, Senhor, manifesta a justiça. Ele, calma, primeiro eu estou cuidando de você. Eu estou tratando você, tratando as suas feridas, consertando todas as coisas. Mas vai chegar uma hora que eu vou ser o Senhor dos exércitos sobre a sua vida. Que eu vou ser o Senhor dos exércitos, eu vou agir. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio e fortaleza. A Bíblia, a mensagem, a paráfrase da Bíblia, a mensagem, Eugene Peterson, no verso 7 é, o Deus que lutou com Jacó está lutando com você. Sensacional. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus que lutou com Jacó, luta com você. É o mesmo Deus, Ele é o Senhor dos exércitos. Ele manifesta, Ele está dizendo, agora eu vou assumir a dianteira. Agora eu vou resolver. Eu que vou resolver o problema. Olha na sua Bíblia, verso de número 8. Paulinho, vem cá, Paulinho. Dá uma... Senão eu vou até amanhã. Eu me empolgo e... Verso de número 8. Deixa o verso de número 8. Eu não sei se a mídia consegue pôr para mim. Põe para mim aqui, mídia. Isaías 37, 36. Isaías 37, verso de número 36. Aqui no telão, por gentileza. Isaías capítulo 37, verso de número 36. Se a mídia conseguir colocar para mim, vai me ajudar. Mas enquanto isso, você abre a sua Bíblia. Essa aqui é uma das melhores maneiras da gente fazer um link do texto. É um negócio muito bacana. Enquanto eles abrem ali, você olha aí na sua Bíblia. O verso de número 5 e o verso de número 8, eles estão ligados. Mas para você entender os 5 e 8, você tem que ler Isaías 37. 37, 36. O texto diz assim, ó, o Senhor dos exércitos, o verso 7, Ele é o Senhor dos exércitos, Morgan. Ele tem vários exércitos, vários pelotões. Aí no verso 36, capítulo 36, 37, 36 de Isaías. E um anjo. E o Senhor fez o quê? Está aí na sua Bíblia, ó. Um anjo, muito obrigado. Ele colocou lá. Então saiu um anjo do Senhor. Um anjo. Olha o verso de número 7. Senhor dos exércitos. Aí está lá no céu. E aí, pai, qual pelotão você vai mandar? Vou mandar um anjo só. Não, mas o senhor não vai mandar os arcanjos? Só um. Oh, aleluia. Eu só preciso de um para descer e limpar todo. Aleluia. Eu creio que hoje Ele vai enviar só um. Envia, Senhor. Aleluia. Só um, ó Pai, só um para resolver. Só um. Umzinho só. Então o anjo do Senhor feriu no arraial dos assírios 185 mil homens. Por isso que eu falei que o verso de número 5 e o 8 estão ligados. Ali ele vai ter um conjunto do verso 5, ó. E quando se levantaram, que horas? Pela manhã cedo. Olha na sua Bíblia aí. Deus ajudará ao raiar do dia. O que ele está dizendo? Enquanto você está dormindo, eu estou trabalhando. Enquanto você descansa, eu trabalho. Enquanto você me adora, eu resolvo. Então, enquanto nós estamos aqui, Ele está indo lá na sua casa. Ele está indo lá nos seus filhos, lá nos seus parentes, lá no seu trabalho. Ele está indo lá no Tribunal de Justiça. Ele está indo lá em Brasília, que Ele está dizendo, fica tranquilo, é só me adorar que eu estou fazendo. Enquanto você adora, enquanto você descansa, eu trabalho. Descansa seu coração, remandura. Ele trabalha por nós. Ele trabalha por nós.
eis que todos eram corpos mortos. Aí eu tenho que ler aqui o verso de número 8, no finalzinho ali. Quando se levantaram pela manhã, cedo, eis que todos os corpos já eram mortos. A última parte do verso 36 encaixa no verso 8. Levantou de manhã, pastor? Quem já foi militar sabe, rendeu, né? Rendeu o serviço. Só que à noite não tem binóculo, cara. Então à noite ele está olhando assim, tá aquelas tochas tudo caindo. O pessoal deve estar deitando, era um anjo, passando a faca lá no meio deles. Aí ele está olhando assim, ó. Levanta de manhã, troca serviço, Paulinho, um sobe. Aí ele olha, não tem binóculo, ó. Olha o verso de número 8, ó. Vinde e vede as obras do Senhor. E Ele trouxe desolação sobre a terra. Eu fiquei lendo isso aqui e meditando hoje. E o Senhor falou comigo algo. Por que eu permito que o inimigo chegue perto? Para que você veja de perto a ruína dele. Aleluia! 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 Às vezes ele traz para pertinho, pastor, para a gente ver a ruína. Mas pastor, como é que esse homem vê? Fica tranquilo, é para a gente ver de perto, para a gente não perder de vista, para não chegar a notícia. Não vai chegar a notícia não, eu e você iremos ver, nós iremos ver. Você irá ver o inimigo cair de perto, assim pertinho de você. A calúnia vai cair perto de você. As máscaras vão cair perto. O processo vai ser assinado, você vai estar perto. Quando, se eu fosse você, eu tomava posse. A notícia vai estar pertinho, você vai estar ali. Eu sabia que isso ia acontecer. Deus está dizendo para você, eu vou te mostrar isso de perto, bem perto de você, bem diante dos seus olhos. Aleluia. Aí ele diz, Ele faz cessar as guerras até os confins da terra. Ele quebra o arco, corta a lança e queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou entronizado sobre as nações, sou entronizado sobre a terra. Ele está dizendo, quem acaba com a guerra sou eu. Quebra o arco e corta a lança. Ele está dizendo assim, quando eu entro é para acabar. Quando eu entro é para zerar o problema. Quando eu desço é para resolver as coisas. É para dizer, quando ele quebra o arco e corta a lança, ele está dizendo, eu estou resolvendo o problema presente e também um problema futuro. Porque arco e lança significa que eles poderiam se reorganizar. Aí Deus, não, eu vou desbaratar tudo. Eu acabo com o problema hoje, mas amanhã não vai se levantar de novo. Porque quando eu desço para resolver hoje, eu também já resolvo de amanhã também. Eu resolvo todo o problema futuro, eu resolvo. Por isso que ele disse para mim e para você, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu sou Deus. Olha o verso 10. Serei entronizado ou exaltado entre as nações. Qual é a ideia do serei? Você não viu ainda não, meu filho. Ele está dizendo para mim e para você. Mas eu vou ser entronizado em Cuba. Eu serei exaltado na Nicarágua. Eu serei exaltado na Venezuela. Eu serei exaltado no Brasil. Eu serei exaltado no Japão. É uma promessa, ele está dizendo, em breve você vai ver, e todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor e que Jesus Cristo é o Rei dos Reis. Aleluia! Ele vai ser entronizado. Sou exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Se você olhar a sua Bíblia, verso 1, o Senhor dos exércitos está conosco. Vai se repetir, que o Senhor está junto comigo na sua Bíblia. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, verso 1. Verso 7 vai dizer que Deus está conosco. Deus de Jacó é o nosso refúgio. Verso de número 11, Deus é o nosso refúgio. Repete, uma repetição. Verso 1, verso 7 e verso 11. Quem copia Salmo? Mateus. Mateus 1, 23 vai copiar Salmo. Ele será chamado de Emanuel, Deus conosco. Meio do texto de Mateus. Mateus 18, 20. Onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei presente. Ou seja, Ele é conosco. Último verso de Mateus 28, 20. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos.
ele repete os salmos. Salmo 1, Salmo 7, o verso 1, verso 7, verso 11. 1:23 de Mateus, 18:20 e 28:20. O que significa? Significa que Ele é comigo e contigo em janeiro. Ele é comigo e contigo em julho. Ele é comigo e contigo em dezembro. Ele é comigo e com você no início da vida. Deus é comigo e com você no meio da vida. Ele é comigo e com você no final da vida. Não importa o tempo, não importa a circunstância, não importa o lugar. Deus é conosco. Fique de pé em nome de Jesus. Fique de pé em nome de Jesus. Para testificar aqui algo, eu aprendi que você tem que testificar algo do Espírito. Eu não ia pregar esse salmo não. Eu estava em dúvida. Quando o Morgan subiu aqui no púlpito, ele pegou o microfone, ele falou assim: Deus é o Deus que nos guarda. Ele abriu já ministrando o início do salmo, o Espírito falou: você vai pregar isso. Eu falei para minha esposa: Deus confirmou através da boca do Morgan. Porque o Espírito é assim, quem comanda é Ele, quem faz é Ele, aleluia. Então eu quero te falar algo. Eu, pastor Josué, e o senhor também, nós, a minha e a sua família, nos refugiamos nesse Deus. Por isso não seremos abalados. O do senhor também, pastor. Do senhor também. Dos pastores aqui, dos meus amigos. Nós nos refugiamos em Deus. Nós corremos para Ele. E eu quero convidar você que talvez entrou hoje aqui. Talvez esteja passando um momento extremamente difícil na sua vida. Talvez você esteja como salmista, abalado, com medo da morte. Com medo de um futuro. Uma perspectiva assim, um pouco mais diferente. Preocupado, ansioso. Eu quero convidar você que está afastado dos caminhos do Senhor, ou você que não tem Jesus, a você sair do seu lugar e correr para esse refúgio chamado Jesus, e dizer assim: eu quero fazer parte dessa fortaleza chamada Cristo. Eu quero fazer parte dessa fortaleza chamada sangue do Cordeiro. Como foi cantado aqui pelo Ministério de Louvor de maneira brilhante a respeito do Jeová Jireh, é exatamente isso. É o Deus da provisão, é o Deus que provê. Então eu quero convidar você a sair do seu lugar e a correr aqui na frente e dizer: eu quero me refugiar em Cristo. Eu quero refugiar minha vida em Cristo. Eu quero me refugiar minha família em Cristo. Aonde está você que deseja entregar sua vida a Jesus? Ou você que deseja retornar aos caminhos do Senhor? Vem aqui à frente, nós vamos estar orando por você. Corra para os braços do Pai. Corra para estar em segurança com Cristo. Peça licença em onde você está. Talvez você esteja aí nos corredores, ou aí no fundo, ou aí no meio. Peça licença e diga: deixa eu ir lá na frente. Enquanto o Ministério de Louvor canta, você sai do seu lugar e vem aqui à frente. Teus inimigos cairão, nosso Deus é mais forte. Aqui uma vida para Cristo. Aplauda o nome do Senhor, igreja. Faça festa. Faz festa, igreja. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso. Aleluia. Tudo Ele pode. Meus inimigos cairão. Nosso Deus é mais forte. Diga isso, diga, igreja. Como é que é, Morgan? Mais alto nome não há. Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Confiando em nosso Deus. E o que é, igreja? E em seu eterno amor. Diga para o seu irmão aí, ó, não seremos. Fala para ele aí, ó, não seremos abalados. Diga para ele: não seremos. Não seremos abalados. Onde está a segunda vida para Jesus? Onde está você que deseja fazer parte dessa fortaleza? Deus é a nossa fortaleza. Interessante no texto, o texto não diz assim: o Deus do pastor é a fortaleza. Ele diz: o nosso Deus. O nosso é o meu e o seu Deus também. O Pai não é meu nem seu, o Pai é nosso.
O pão, Alexandre, não é meu nem seu, o pão é nosso. Aqui não tem nada de ninguém, aqui é tudo nosso para a glória de Deus. Aqui é tudo nosso. Então onde está você que quer fazer parte dessa nossa fortaleza, desse nosso refúgio, desse nosso lugar seguro? Onde está você que deseja fazer parte dessa fortaleza inabalável, firme, a fortaleza do socorro bem presente, que está sempre ao nosso lado, sempre ao seu lado e ao meu lado? Onde está você que deseja retornar aos caminhos do Senhor, ou deseja entregar sua vida a Cristo? Há mais alguém entre nós nessa noite? Vou dar mais alguns segundos para você sair do seu lugar. Enquanto o pastor Josué vai estar subindo aqui, você já sai do seu lugar e vem aqui à frente. Fala assim: eu quero, eu desejo, eu preciso. Ah, pastor, não consigo ir sozinho. Peça alguém para te ajudar. Fala: me leva lá, me leva nessa fortaleza segura. Eu quero fazer parte. Vem aqui à frente, pastor Josué. Onde está você que deseja dar esse passo de fé? Confiando em nosso Deus. Glória a Deus. Ainda dá tempo. Venha. O Espírito Santo está falando ao seu coração. Comece esse ano tomando a melhor decisão da sua vida. É trazendo esse Deus forte, colocando Jesus no controle de toda a sua vida. E Ele fará maravilhas, não só através de você, mas também na sua casa, na sua família. E por onde você for, Ele será o seu refúgio. Há mais alguém aqui essa noite? Nós vamos orar. Se tem alguma voz falando ao seu coração, você está em dúvida: será que eu tenho que ir? Será que eu não tenho? Essa é a certeza que você tem que estar aqui na frente. É o Espírito Santo que está falando ao seu coração. Então não perca essa oportunidade de estar dentro, debaixo desse refúgio, que é Jesus como Senhor da sua vida. Vamos estar orando, e quando estivermos orando, se você ainda pode vir aqui na frente, nós estaremos intercedendo também por você. E a igreja erga as mãos para cá. Soberano Deus e eterno Pai, te louvamos, Senhor, porque a Tua palavra, ela é viva, ela é eficaz. E hoje o céu está em festa, porque mais uma vida se rendeu aos Teus pés, Senhor. Senhor, abençoa o Teu Filho, fortaleça, Senhor, escreve o nome dele no livro da vida. Senhor, muda a sua história por completo, ó Pai. Senhor, cumpra o seu propósito na vida do Teu Filho, ó Pai. Senhor, que seja um tempo novo, um tempo de bênção, um tempo de vitória, um tempo de esperança, um tempo de uma nova história. É o que nós pedimos para o Teu Filho essa noite, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode dar uma olhadinha aqui para mim? Você é especial. Jesus ama você. Hoje começa uma nova história, e eu queria te apresentar a sua nova família. Você pode dar uma olhadinha para a igreja? Faz festa, amado. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. É festa no céu. Glória a Ti. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estou saindo daqui abençoado. Você está saindo daqui abençoado? Glória a Deus. Falei, abra o seu coração. Não tem outro jeito de nós sairmos daqui essa noite que não seja abençoado. E creia, o Senhor está no controle de todas as coisas. Ele é o Senhor da nossa vida. Tá bom? Amados, eu não sei se você está com a sua cartelinha aí. Nós estaremos orando pelos pedidos. Eu já coloquei os meus pedidos aqui, as minhas metas para esse ano. Quem ainda não tem a cartelinha, os obreiros vão estar aqui no final, nas portas aqui, ó. Você pode pegar a sua cartelinha e deixa aí na sua Bíblia. Todos os cultos nós estaremos orando pelos propósitos, pelos pedidos que você fez. Quem está com a sua cartelinha, estende a sua cartelinha aí, que vamos orar agora, clamando ao Senhor, para que o Senhor venha agir no ano de 2023 em nosso favor. É o ano da família. Então creia que o Senhor vai agir. O sobrenatural e o extraordinário de Deus vai acontecer. E esse será o melhor ano da nossa vida, vividos até aqui, em nome de Jesus.
Soberano Deus e eterno Pai, Senhor, nós queremos colocar diante de Ti, Senhor, esses pedidos, aquilo que colocamos aqui nesta cartela, Senhor, para o ano de 2023, Senhor, propósitos, sonhos, ó Pai, nós colocamos diante de Ti, porque cremos que o Senhor está no controle da nossa vida. Senhor, Te entregamos a nossa família, nós declaramos, como diz a Tua palavra, que a nossa casa é do Senhor Jesus, e que se crermos em Ti, Pai, será salvo não só a nossa vida, mas todos que estão ao nosso redor, que a nossa casa pertence ao Senhor. Senhor, atende o pedido dos Teus filhos, ó Pai. Senhor, que hajam muitos testemunhos, que venham vitórias, Senhor, que seja um ano de conquista, um ano de realizações em todas as áreas da nossa vida. Assim, Pai, eu abençoo cada família aqui representada, cada homem, cada mulher, cada jovem, cada adolescente, cada criança, Senhor, toma nas Tuas mãos, e que esse ano seja o ano do sobrenatural e do extraordinário de Deus, em nome de Jesus, amém e amém. Louvado, você pode dar uma forte salva de palmas ao Senhor? Glória a Deus, aleluia. Lembrando, amados, que o nosso pastor passou um livro, já falei aqui durante a oferta, o livro de Provérbios, para estarmos lendo durante esse mês aí. Leia, comece a leitura. Deus vai abençoar a sua vida, abençoar a sua casa, vai falar o seu coração. E como é bom ouvirmos a voz do Senhor, tá? É o livro de Provérbios. Nós temos um versículo aí para estar recitando também esse mês, é Provérbios 20, versículo 7. Vamos lá, quando eu contar de 1 a 3, no 3 a gente começa. 1, 2, 3. O justo anda na sua sinceridade, bem-aventurados serão seus filhos depois dele. Glória a Deus, creia nessa palavra. Isso é promessa de Deus para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. E os motivos de oração, você e sua casa, você e sua família, oremos pela nossa nação, amados. Como já foi declarado aqui hoje, a última palavra é do Senhor. E pela fé nós cremos que o Brasil é do Senhor Jesus. E as portas do inferno podem até chegar perto, como foi falado aqui hoje, mas elas não vão prevalecer pela nação que serve ao Senhor. E pelos projetos da nossa igreja, ore para que Deus continue abrindo portas de salvação, a lugar de abrigo, lugar de refúgio, para que Deus abençoe o povo da DEVEC, para que Deus abençoe e que recursos sejam enviados e mais igrejas sejam abertas, porque onde há uma casa do Senhor, há a declaração que no bairro, na cidade, no estado, ali pertence ao Senhor. É uma declaração por fé. E quanto mais nós orarmos pelos projetos da nossa igreja, mais Deus vai agir em favor daqueles que necessitam ter um encontro com Jesus. Amém? Continue orando pelos nossos pastores. Breve eles estarão retornando para que eles descansem, fiquem ali, se recuperem as suas forças, suas energias, e que 2023 eles estejam aí nos orientando, nos fazendo prosseguir para o alvo que é Cristo Jesus. Amém? Vamos orar terminando. Soberano Deus e eterno Pai, Te louvamos, Senhor, por essa palavra tão gloriosa que foi ministrada aos nossos corações essa noite. Senhor, esse culto, quando viemos aqui, Senhor, para Te adorar, para Te bendizer, mas o Senhor é tão maravilhoso que nos presenteia, ó Pai, e saímos daqui abençoados por Ti. Senhor, abençoa o Teu filho que ministrou essa palavra, Senhor. Abençoa seu ministério, aonde quer que o pastor Ronald vá, que seja uma boca de Deus, ó Pai, falando, ministrando aquilo que Tu tem colocado em seu coração. Abençoa e faz prosperar o caminho do Teu filho. Assim eu Te peço, Senhor, toma também cada um aqui nas Tuas mãos, cada família. Senhor, que seja um fim de semana, um restante de semana abençoado, cheio da Tua presença, cheio do Teu amor, cheio do Espírito Santo na vida dos Teus filhos. E que possamos, ó Deus, todos os dias agradecer a Ti e cantar o hino da vitória, porque temos certeza que somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. Guarda, Senhor, livra de todo mal. É o que eu Te peço e Te agradeço, em nome de Jesus, amém e amém. Estenda a sua mão, que o grande amor de Deus, a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do amigo Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus e todos que aguardam a vinda do Senhor. E todos dizem,
Amém. Vá em paz, seja abençoado, meu amado.